Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Maningia. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de humanas do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo, né, o Enem de 2019, primeira aplicação, caderno azul. E agora a gente vai para a questão 69. A questão 69, né, ela é bem interessante, ela trata sobre a Amazônia globalizada, né, do texto, né, o exemplo de Rondônia, de Confins aqui no caso. Beleza, o que o texto descreve para a gente? Ele descreve o seguinte: localizada a 160 quilômetros da cidade de Porto Velho, capital do estado de Rondônia, nos limites da reserva extrativista Jaci-Paraná, a terra indígena Caripunas, o povoado de União Bandeirantes surgiu em 2000 a partir de movimentos de camponeses, madeireiros, pecuaristas e grileiros, que a revelia do ordenamento, deixa eu só silenciar aqui rapidinho, gente, senão vai ficar isso, do ordenamento territorial e diante da passividade governamental, demarcaram e invadiram terras na área rural, fundando a vila. Atualmente, constitui-se na região de maior produção agrícola e leiteira do município de Porto Velho, fornecendo inclusive alimentos para hidrelétrica de Giral, né, no caso. Interessante, né, o texto? Olha só, a pergunta vem trazer para a gente o seguinte: a dinâmica de ocupação territorial descrita foi decorrente de quê, né, essa dinâmica de ocupação? Decorrente da mecanização do processo produtivo? B, da adoção da colonização dirigida? C, realização de reforma agrária? D, ampliação de franjas urbanas ou expansão de frentes pioneiras? O que aconteceu? Por que aconteceu essa dinâmica de ocupação territorial aí, né? Pause o vídeo, tentem fazer. Vamos ver se vocês vão acertar, beleza? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Se vocês marcaram a letra E, vocês acertaram. Porque, olha só, né? Expansão de frentes pioneiras. Se a gente for analisar o texto, né, ele é bem interessante, ele retrata sobre a ocupação aí, né? Olha só, é localizado em Porto Velho, né, nos limites de reserva extrativista, aqui no caso o povoado de União Bandeirantes, né, surgiu. Então, esse povoado, a partir dos movimentos de quem? Dos camponeses, madeireiros, pecuaristas e grileiros. Então, o que aconteceu aí, né, em relação a isso? Eles simplesmente demarcaram o território, invadiram as terras na área rural aí e fundaram a vila. Olha que interessante, foram fundadores aí da vila. Essa dinâmica que está descrita aí no texto, né, que está localizada nessa região, no caso aí norte do país, né, essas figuras famosas do campo brasileiro, né, exatamente esses grupos, né, de camponeses, madeireiros, eles que ocuparam essa região, o que aconteceu? Foi caracterizada por essa expansão de uma frente pioneira, né, através da demarcação por eles mesmos, que eles fundaram aí, né, essa vila. Aqui no caso, né, essa fronteira agrícola aí, sem a ação de ninguém, sem a ação do Estado. Foram eles mesmos que ocuparam e invadiram essa região. Por isso que se trata de expansão de frentes pioneiras, né? Ao perguntar a dinâmica de ocupação, foi decorrente de quê? De expansão de frentes pioneiras, exatamente porque o texto descreve isso pra gente, né? Nessa parte, olha só, revelia no ordenamento territorial e diante da passividade governamental, demarcaram, né? Ou seja, passividade governamental. Então, aqui, vocês já podem excluir aí. Não tem, aqui no caso, não tem alternativa de governo. No caso aqui, não teve, houve uma passividade governamental. Não teve um apoio do governo. Foram eles mesmos que demarcaram, invadiram as terras e fundaram essa vila, né? Bem interessante aí. Que é, no caso aí, né, a maior produção agrícola e leiteira no município de Porto Velho. Inclusive, aí no caso, ela vai, aqui, né, alimentos para hidrelétrica, fornece alimentos para essa hidrelétrica aí,
de giral. Aqui no caso, por que não são as outras? Essa dinâmica é exatamente o que a questão está pedindo. A dinâmica de ocupação territorial descrita foi decorrente de quê? Por que não são as outras? Por que é expansão de frentes pioneiras? Exatamente por isso. Eles mesmos demarcaram, né, os territórios e fundaram essa vila. Isso aqui é interessante. Vários grupos aí, né, de camponeses, como o próprio texto descreve para a gente, né? No caso aqui os bandeirantes, camponeses, né, madeireiros, pecuaristas, enfim, eles mesmos fundaram. Por que não são as outras, né? Porque é a expansão de frentes pioneiras, porque são eles mesmos que fundaram essa expansão aí de frentes pioneiras. Olha só, por causa da mecanização do processo produtivo? Não, o texto não vem trazer isso pra gente, né? Isso daí não é um motivo para se ocorrer a dinâmica de ocupação territorial. Ele não descreve a mecanização do processo produtivo. Não é esse o objetivo do texto, né? B, adoção da colonização dirigida? Não, né? Foram vários grupos aí, né? Não é somente a colonização. Foram vários grupos de camponeses, né, de madeireiros. Então, não é só a adoção de colonização dirigida por si só, né? Então, por isso que também não é a B. Então, tem que tomar cuidado. Olha só. Realização de reforma agrária? Também não. O texto, apesar de falar de produção, ele não está falando de reforma agrária, né? No caso, apesar dele falar de invasão de terras na área rural, não é isso que ela vai, que a questão, desculpa gente, apesar dele tratar aí da região de maior produção agrícola, ele não vai trazer aí uma reforma agrária, né? E sim o processo de como foi criada essa vila aí, né? Quem constituiu, quem criou, de que maneira ela foi criada. Então, esse é o objetivo do texto para informar para a gente. Beleza? Então, não é aí realização de reforma agrária. D, ampliação de franjas urbanas. Tá, o texto traz da criação da vila, mas não de uma ampliação de franjas urbanas, né? O objetivo do texto é trazer aí de que maneira foi criada essa vila, né? Então, por isso que a expansão de frentes pioneiras. Por que frentes pioneiras? Quem eram as frentes pioneiras, né? A união dos bandeirantes aí que surgiu como esse movimento, que foi o quê? Movimento de várias pessoas, incluídas camponeses, madeireiros, pecuaristas e grileiros. Então, tem todo um grupo que trabalharam para criar essa vila, né? Que invadiram aí, demarcaram esses territórios aí nessa área rural e fundaram essa vila, né? Olha que interessante. Então, é um grupo de pessoas. Então, isso que a questão vai descrever para a gente. Por isso que, né, como a pergunta está pedindo, a dinâmica de ocupação territorial que foi descrita aí foi decorrente de quê? Dessa expansão de frentes pioneiras. Quem eram as frentes pioneiras, né? Exatamente esses grupos citados que construíram aí a vila. Por isso que é a letra E, beleza? Então, tomem cuidado aí, né? Analisem direitinho o contexto, o objetivo que o texto vem trazer pra gente, né? Para vocês não confundirem. O objetivo dele é descrever sobre essa vila, como ela foi criada, quais grupos fundaram ela. Então, por isso que é a expansão de frentes pioneiras, beleza? Por isso que é a letra E. Então, cuidado aí para não confundirem, tá bom? Essa foi uma questão aí de humanas, né, bem interessante, um pouco de história, né, e um pouco de geografia também, né, geoespacial aí, né, de territórios, mas é bem interessante aí, né, saber esse contexto, essa história de como foi criada aí essa vila aqui, no caso, que é em Porto Velho, né, é bem interessante. Beleza, gente. E tem também, né, aqui no caso, né, nos limites da reserva extrativista Jaci-Paraná e terra indígena, né, dos povoados aí caripunas, né, caripunas. Bem interessante aí, né? Depois vocês pesquisem um pouco aí sobre essa história aí dessa vila. Bom, espero que vocês também tenham acertado. Cuidado com a pegadinha, né? Procurem entender aí nas questões do Enem o objetivo que o texto vem trazer para a gente. Cuidado com as alternativas também. Analisem ela para ver se elas estão de acordo com o texto. Isso é muito importante, né? Para vocês poderem aí acertar nas questões. Beleza? Então tá bom, gente. Espero ter ajudado com o vídeo. Vejo vocês aí nas próximas questões de humanas do Enem. E até a próxima, espero ter ajudado aí. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever quem puder aí, que vai estar ajudando bastante a divulgar conhecimento. E vejo vocês aí nas próximas questões. Bons estudos para vocês.